Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal. Primeiramente eu quero me desculpar, gente, porque estava tudo programado para antes desses vídeos vir um vlog de um final de semana super maravilhoso lá em Sergipe. Porém teve um problemão na edição que eu não consegui consertar e não tive ajuda de terceiros. Por isso que infelizmente nós não poderíamos postar para vocês, no caso eu não pude postar para vocês. Mas o vlog ficou muito bom. Mas é isso aí, gente. Deus sabe de todas as coisas. E desculpa mais uma vez, eu já falei pra vocês isso. Eu moro em pista e aqui além de pista toda hora passa um helicóptero. Mas vamos lá. O vídeo de hoje, gente, vai ser muito maravilhoso. Hoje eu vim gravar um vídeo pra tropinha que também gosta de prova internacional. Quem vai tentar aí, gente, uma bolsa no exterior. Hoje eu vim dar dica pra vocês sobre uma das provas de proveniência em inglês, o TOEFL, que inclusive eu também vou fazer esta prova. Bora lá? Vamos lá. Bom, primeiro ponto, né? Vamos lá. Eu vou falar sobre os principais pontos para você melhorar o seu writing, né? Na prova do TOEFL, você vai testar tanto writing quanto speaking, quanto reading, quanto listening. Hoje eu vim falar da categoria writing, que vai testar a sua escrita. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é que eu não vou falar em si das ensaios, da redação integrada. Eu vim falar sobre os parágrafos, que, assim, especificamente nas apostilas de estudo que eu estudo, tem sobre parágrafos. Então a gente primeiro introduz, tem um estudo bem crucial sobre parágrafo e depois a gente transita para ensaio. Porque não tem como, gente, é igual ao Enem, você fazer uma redação impecável se você não sabe construir introdução, desenvolvimento, conclusão. Então você precisa saber coisas básicas para uma ótima ensaio. Bora lá! Vamos falar sobre a Topic Sentence. A Topic Sentence vai estar escrito aqui no vídeo como se escreve. Ela vai contar ao leitor a principal ideia ou pensamento que o escritor, no caso você ou eu, está tentando expressar. É a organização. Vamos lá. Imagine um parágrafo sobre tipos de esporte. E aí, a Top Sentence, ela é a organização do seu parágrafo. Tipo, ela vai dizer de cara a ideia, o seu pensamento, o que é que você quer dizer naquele parágrafo. Como tem vários tipos de esporte, obviamente você vai ter escolhido 2 ou 3. Então, de cara, você vai falar: There are a lot of types of sport in the world, but today we're talking about, sei lá, soccer, basquetebol. Você vai falar sobre futebol, basquete, enfim, entre outros. E aí, a organização é essa. Você introduz falando de cara o que você quer falar no seu parágrafo. E a Topic Sentence, ela é praticamente baseada em 2 partes. A Topic e a Controlling Idea, que é tipo assim, a ideia central. Então, faz parte das 2 principais partes de um Topic Sentence, a Controlling Idea. Guia o principal assunto na direção que o escritor quer levar. Porque na Topic Sentence é a organização. Você vai lá citar que existem vários tipos de esportes no mundo. Porém, a Topic Sentence, que ela é composta por um topic, que basicamente vai ser o primeiro sujeito lá. Vamos supor, se você estiver falando sobre vários tipos de computadores, você vai citar que o seu topic é computers, porque ele é o seu assunto principal. E a Controlling Idea é o que você vai falar sobre. Então eu trouxe uma frase de exemplo. Supercomputers are used to perform very complex tasks. Supercomputers é o meu topic, o meu assunto é supercomputers. E are used to perform very complex tasks é a minha Controlling Idea, que forma a minha Topic Sentence, que geralmente é a primeira frase do parágrafo. Eu dei o meu topic, o meu principal assunto, e conduzi o meu assunto à direção que eu quero. Eu sou o escritor, eu mando no meu parágrafo. Eu conduzi dizendo que ele é usado para performar muitos tipos de textos. Eu fiz isso. Então, a Controlling Idea é formada por um topic e uma Controlling Idea é geralmente falando o nome do seu assunto
e generalizando sobre o que você vai falar. O que você vai falar sobre a utilidade dos supercomputers já está aqui na Top Syntax. São usados para performar muitos complexos checks, entendeu? É isso. Aí, gente, depois que você já introduziu, já disse o nome do seu assunto lá de cara, o leitor já está sabendo que você vai falar sobre supercomputadores e que você vai falar sobre a utilidade deles, né, que é a sua controlling idea. Você vai para o que vai dar fundamento, que vai, de fato, vamos dizer assim, vai dar noção, sentido ao que você está dizendo. Como é que você sabe que supercomputadores são usados para performar vários tipos de texto? Você tem que dar suporte. E aí vem a segunda parte do seu parágrafo. Supporting sentence. Ele descreve, ou explana, ou esclarece, ou dá exemplos da principal ideia da Top Sentence. Vamos lá. A Top Sentence, como eu já falei, vamos lá. Recapitulando. Tem uma Top, que é o nome do seu assunto, vamos lá usar como exemplo de novo supercomputadores, e formado também pela controlling idea, que vai dizer o que você quer falar, ou seja, você já disse, supercomputadores são usados para performar vários tipos, complexidades de checks, ou seja, você já disse lá o que você quer. E a supporting sentence é para você fundamentar essa ideia. Então, a supporting sentence geralmente ela responde questões como quem, o que, quando, onde, por quê e como. Então, como é que você sabe que eles são usados? Dê exemplos, cite exemplos de casos que em alguma empresa, os supercomputadores produziu isso que você já afirmou lá no seu Top Sentence. Quem disse isso? Traga uma fonte, entendeu? Traga alguma notícia, alguma coisa que você viu, algum experimento que alguém fez. O que é, de fato? Explique. Quando isso foi comprovado? Onde isso foi comprovado? Por que essa utilidade? Por que é importante falar sobre isso? Esses são os suportes que qualquer parágrafo precisa. Entendeu? E aí, como outro exemplo, a gente vai trazer outra frase. Hunters kill elephants for their valuable ivory chunks. As support sentences vão ser in fact, ou seja, em fato. Ele vai trazer um exemplo aqui. Approximately 70 elephants are killed in Africa every day. Aqui em cima ele fala uma frase sobre morte de elefantes. Embaixo ele dá o exemplo que na África 50 elefantes são mortos todos os dias. Ele não ficou só na frase, ele só não ficou na afirmação, ele trouxe um exemplo. Isso se chama suporte. Geralmente na nossa ensaio do CIT, que não é a prova de proficiência em inglês, mas é a prova que analisa suas competências no gerais, que é usado para avaliação de universidades exteriores, que você vai testar não só o seu inglês, que para fazer essa prova tem que ser fluente em inglês, vai testar sua gramática, seu conhecimento em matemática, em ciências biológicas, naturais, e vai pedir ensaio também. Geralmente do que você escolhe, o ACT ou o CIT. Mas de toda forma, geralmente você vai sintetizar, mostrar o que você entendeu de algum texto que você leu como suporte. E aí você não vai ficar só afirmando, o autor afirmou que tal esporte faz bem pra tal coisa, que ele inibe tal doença, tal. Mas cadê o fato? Ele comprovou dia tal, ele comprovou que tanto por cento que você pratica no dia de tal esporte ajuda você a combater tal doença, que causa isso, isso e isso. Tem que ter suporte, gente, até numa redação. Isso aqui, na verdade, são o quê? São as causas e consequências de uma redação do Enem. Aqui é o que você usa para fundamentar a sua tese, vamos lá, sobre a democratização do SUS. A sua tese é que o SUS, ele é público, mas que ele não é acessível a todos numa boa qualidade. Então, você vai suportar, você vai lá e vai dar o seu suporte. Porque existem diversos relatos, diversos casos de pessoas que não tiveram atendimento e infelizmente foram a óbito.
E isso pode ser feito como? Através de políticas públicas, por meio de quê? Por meio de campanhas, por meio de recrutamento de profissionais mais responsabilizados com as suas áreas, enfim, é o seu suporte. E para concluir o seu parágrafo, você vai precisar de uma concluding sentence, que é basicamente uma conclusão da redação. Geralmente a conclusão, padrão do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, ele vai pedir para você trazer uma proposta de intervenção. Já tem outros vestibulares que ele não vai querer proposta de intervenção. Ele vai querer que você apenas conclui com o entendimento que você teve sobre o assunto, com a tese que você deu, mas você não precisa dar a solução para aquela tese, você precisa sintetizar ela no final do texto. Então depende aí se você vai fazer Enem ou outro vestibular. Alguns vestibulares diversificam a sua conclusão. Mas aqui no seu parágrafo você também pode escolher como você termina ele. Você pode, terminar esse parágrafo de 3 formas, que tem 3 características de você concluir um parágrafo no TOEFL. Ou você restaura a sua principal ideia, que tal esporte, que tais computadores servem para isso e são melhores do que aquele, do que acolá. Ou você dá uma sugestão de implementar esses computadores em lugares que precisam de mais rede de suporte tecnológica, não sei o quê. Ou você traz a sua opinião sobre o assunto, o que é que você acha que deveria ser feito, o que é que você acha, não a opinião popular, o que é que você acha. Ou você faz uma predição, ou seja, você escolhe a forma que você conclui a sua sentença. Então, o que é que nós imaginamos? Isso aqui você vê que é muito preferencial. Geralmente, eles vão dar sugestões, no caso na apostila de estudo, que isso aqui é uma preparação para você ir para o estudo de ensaio. Mas, nas atividades, o que é que a gente faz? Geralmente, eles dão opções para vocês de temas que vocês podem escolher. E aí, você vai por parte. Coloca lá o top sentence, grifa a sua controlling idea, o seu topic. Vai lá, coloca seus suportes, despeja a sua conclusão. Então, você vê que tem muita opcionalidade, porém tem que seguir esse cabeçalho, Tem que seguir essa norma, que você não pode fazer um texto com o suporte primeiro e a top sentence depois e a concluding idea primeiro. Não pode, tem que seguir igual na redação, gente? Você está sendo avaliado por competências. Então, se você colocar a sua proposta de intervenção no desenvolvimento, introduzir no desenvolvimento 2 e começar na conclusão, vai estar tudo errado. E você vai perder um ponto de acordo com os critérios que você quebra. Então, a minha dica de hoje para o TOEFL é uma prova de proficiência em inglês séria, que você vai tanto falar, que você vai escrever, que você vai ouvir, que você vai ler. Então, não quebre critérios e adquira essas dicas que eu te dei e de outras pessoas que têm muitas mais experiências do que eu até, que podem ajudar vocês. Então anotem essas, anotem outras dicas, só não deixem de errar aqui, porque não podem errar lá, Nem eu e nem ninguém. Então vamos todos passar, sermos correndo aprovados. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Eu espero trazer muito mais vídeos como esse, tanto pro Enem, tanto pro TOEFL, CIT. Então aguardem. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Se inscrevam, gente, no canal. Por favor, é muito importante que vocês ativem o sininho, que vocês comentem. Eu quero saber muito o que vocês estão achando, se está ajudando vocês. Geralmente eu recebo muito feedback, mas não aqui no canal. Então, as pessoas que me procuram lá no Instagram, me procurem aqui também. E me sigam nas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui embaixo. Tô todo dia lá, gente, na rotina frenética de vestibulanda no Instagram, de ser júnior, de várias áreas da minha vida. Então não deixe de me seguir, tá? Um beijo no coração de vocês e até mais!